Fala galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Ecosistema Podcast. Hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, tá? Mas antes de apresentar esse convidado, estou aqui com meu parceiro e sócio, o host do podcast Ecosistema, Murilo Cardoso. Fala galera, sejam muito bem-vindos. Show de bola, e tá começando. Esse episódio vai pegar fogo, então fica ligado aí, depois da vinheta a gente vai começar com tudo, valeu? Então, galera, como eu falei, vai começar aqui agora mais um episódio do Ecosistema Podcast. Hoje a gente está com um convidado aqui muito especial. Ele que perdeu 103 quilos em um ano. Ele acabou de fazer um Ironman. E tem outra coisinha que ele falou aqui pra gente, uma meta ousada. Mas você só vai saber no final desse episódio, beleza? Então eu tô aqui com o Fabiano Lacerda, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Que honra ter você aqui conosco. Obrigado. Vamos lá. E tava conversando com o Fabiano, né, pessoal? E a gente tava procurando um tema pra gente poder abordar aqui. E nada melhor do que o tema liderando a si mesmo, né? Porque para ele ter esses resultados aqui que eu acabei de falar e os resultados que ele falou aqui que botou como meta, o cara tem que liderar a si mesmo de uma forma extraordinária. Então, Fabiano, seja muito bem-vindo, tá? Se apresente aí para a galera do Ecosistema Podcast, a galera que assiste. Conte um pouco aí sua história, ou me fala o que é que você faz hoje. E vamos que vamos. Eu tô me sentindo em casa, viu? Já tô me sentindo em casa. Mal cheguei, já tô aqui me espalhando. Isso. Então, para quem não me conhece, eu sou o Fabiano Lacerda. Eu emagreci mais de 100 quilos em um ano. Desafiador, cara. Sem precisar de cirurgia Top. ou remédio, né? Publicitário de formação. Me considero um triatleta amador. Para muitos dizem que eu sou profissional, mas eu sou um mero amador. Filho de nordestinos. Um beijo, meus pais. Baiano. Estudante de psicologia, né? Legal. Daqui a alguns semestres eu vou estar concluindo aí. E é isso. Tem tanta coisa para eu falar aqui para vocês. Show de bola. Fosse me rotular simplesmente com isso, acho que já não... conduzi a tocha olímpica, já ganhei um campeonato de fisiculturismo. Você Foi não... mesmo? Ah, brother! Já tirei umbigo, eu não tenho umbigo, você não sabe disso. Você não tem umbigo? Não tenho umbigo, não. Nossa. É quanto tempo de conversa aqui? Não sei se vai dar tempo. Vai uma horinha? 20. Tem muita história esse menino. Rapaz, o homem não tem umbigo. Olha isso. E aquele assunto, já pode falar agora ou só no final? Vamos deixar pro final. Vamos deixar pro final. Quem ficar até o final terá terá o é muito gostinho, especial, né? pra gente poder largar logo assim de cara, né? Exatamente, não, calma. Show de bola. Justo, vamos nessa. Vamos lá. Foi o que eu ia falar também na hora da abertura, né? Não só ele é atleta, Ironman, perdeu tantos quilos, como existe uma história por trás, né? Existe o Fabiano profissional, existe o Fabiano que tá começando a impactar também a sociedade com outra linha, com outros conteúdos, né? Eu quero que você fale sobre isso. Você é estudante de psicologia hoje. Sim, né? sim. E, cara, como é o desafio de você liderar a si mesmo? Porque muitas das vezes liderar o próximo é fácil, né? Muito fácil. Você chega e fala assim, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. E liderança geralmente é pelo exemplo. Exatamente. Né? Mas é muito mais fácil você passar adiante uma meta ou uma situação do que você liderar a si próprio. Exatamente. E aí eu quero que você me conte aí como é que funciona na área da psicologia, porque eu tento me liderar em algumas coisas e bagunça tudo. Mas... E é complicado. Viu? É interessante, né? Porque quando às vezes as pessoas olham aí para a história do cara que emagreceu mais de 100 quilos, que escreveu 2 livros, que concluiu o Ironman, eles esquecem que existe um grande empreendedor, né? Isso. E empreender é você estar ali construindo diariamente o tal empreendimento, né? Seja ele qual for. E no meu ponto de vista, nós somos os nossos principais empreendimentos, né? Se a gente não liderar a si mesmo, a gente nunca vai ser um ótimo chefe, a gente nunca vai ser um ótimo líder, a gente nunca vai ser... Nunca vamos fazer aquele papel que deveríamos fazer ali naquele momento. Tem muita gente que tem muita gente que lidera muitas... Tem muita gente que lidera umas centenas de pessoas e eles não conseguem liderar a si mesmo, né? Exato. E no processo de emagrecimento, uma das coisas que eu aprendi muito foi gerir. Gerir o Fabiano, sabe? Gerir quem é esse cara que tá aqui.
Boa. E é interessante a gente falar sobre isso, que muitas vezes as pessoas querem atingir um objetivo, seja eles qual for, né? Emagrecer 10 quilos, emagrecer 20 quilos, ou passar no concurso, ou ser o melhor vendedor, seja qual for, e eles não se conhecem a si mesmos, né? Uhum. E muitas vezes, centenas de vezes, eu vejo casos aí de pessoas que têm potencialidades e têm capacidades, têm ferramentas, têm tudo, mas não conhecem a si mesmo, né? E isso eu pude construir durante o meu processo de emagrecimento, né? Boa. Para quem não sabe ainda, eu emagreci por conta de uma aposta entre amigos. O start inicial foi uma aposta entre amigos ali. Não vou entrar em detalhes aqui. Se você quiser saber a história, você vai clicar no link aí, vai comprar o livro dele, porque ele fala tudo. Então, assim, eu fiz uma aposta com amigos e durante esse processo da aposta, que era o processo inicial da perda de peso, o mais difícil para mim era seguir um planejamento. Era seguir o que os profissionais que estavam me orientando, né? Desse tal empreendimento que é Fabiano Lacerda, o que é que Fabiano tinha que fazer para conseguir atingir um resultado. E para conseguir atingir esse resultado, eu tinha que seguir um planejamento, né? Foi difícil no início receber essas orientações de algo que eu estava totalmente fora do hábito. Total, inclusive, um dos meus primeiros livros de cabeceira é esse que vocês têm aqui, O Poder do Hábito, sabe? Esse aí, pega aí, sabe? Esse livro, ele é fundamental. Esse livro é muito bom. Ele é fundamental. Ele é fundamental para as pessoas poderem entender realmente a necessidade de você criar um hábito, né? E foi durante esse processo, ali durante a aposta, que eu pude perceber que eu conseguiria ir muito mais além. Mas ainda assim, gente, não foi um processo que eu já saí dali e dizer, pô, agora eu consegui liderar a mim mesmo. É uma construção. Ganhei a aposta, né? Consegui dinheiro da galera, dando já um spoiler do livro aqui. Consegui um dinheiro da galera. Mas até então não estava preocupado em ser saudável, né? Eu estava preocupado em ganhar a aposta. Então eu fiz tudo, né? Segui ali o planejamento, fiz tudo que era necessário para conseguir ganhar essa aposta. Quando eu ganho a aposta, eu começo a perceber que existiriam outras coisas que poderiam me levar muito mais além. E uma dessas coisas era o brilho nos olhos das pessoas, né? E muitas vezes as pessoas dizem assim, Fabiano, eu não entendo direito como é esse negócio de propósito. Como eu tenho um propósito, eu preciso ter um propósito para ir muito mais além. E eu costumo dizer para as pessoas, muitas vezes um propósito ele é construído, sabe? Exato. Ele é construído, ele é conquistado. Às vezes você se encontra o propósito no meio do caminho ali. E durante no meio do caminho, eu comecei a me sentir vivo quando eu olhava para os olhos das pessoas e as pessoas diziam, eu vou parar de fumar. Se você emagreceu esse tanto, eu vou parar de fumar. Se você fez isso, né, eu vou voltar a fazer atividade. E as pessoas ao meu redor começaram a se mover, né? Sem necessidade. Você começou a ser um exemplo, né? Ser uma referência para a galera, né? E acho que a gente estava falando sobre isso aqui fora do ar, né? Foi, que, na verdade, liderar é você ser exemplo, né? Exatamente. Então, assim, nesse momento eu consigo enxergar isso, mas naquele momento que eu estava vivendo, eu não via isso. Sim, mas eu via que algo que estava acontecendo ali estava conseguindo me mover, estava me dando tesão de vida, estava querendo funcionar. Tipo, então vou continuar. Esqueci um pouco da perda de peso, deixei da perda de peso do lado e comecei a colocar outras metas de vida, né? Metas que vocês possam imaginar. Meta de entrar numa camisa. Boa. Meta de conquistar uma garota. Meta de conseguir ir andando de tal lugar a tal lugar. Metas assim totalmente diferentes, mas que estavam me mantendo ativo. Estava ali conseguindo me manter ativo. No ciclo de 1 ano, aí eu fecho 103 quilos, né? Porque a aposta... 103 quilos, cara. Isso. A aposta não foi... Os 103 quilos não foi o resultado da aposta. O resultado da aposta foram apenas 60 quilos. Os outros 43 foi resultado dessa manutenção. Quando eu chego lá no final, eu tenho uma grande dificuldade, que é a maior dificuldade da maioria das pessoas que sofrem de obesidade, que é conseguir manter o peso. Exato. Ou seja, manter uma vida saudável. Que só um parêntese aqui, e eu gosto sempre de falar sobre isso, que o fato de uma pessoa ser magra, ela não é saudável. Não necessariamente, né, cara? Não necessariamente. E assim, e não necessariamente a pessoa está um pouquinho acima do peso ou está acima do peso, ela também não é saudável. O importante é você entender o que é que o eu de agora precisa.
Porque a cultura da magreza, a gente fica pregando o tempo todo. Tem que ser magro, tem que ser o corpo... Sim, não cara. tem que ser nada, meu irmão. O que importa é ser saudável. Ser Agora, uma saudável, coisa que eu não discuto, que muita gente gosta de... não, você milita nessa área contra a obesidade. Obesidade é doença. É doença. E acabou. É doença. Exatamente, ponto final. Exatamente, cara. Não tem discurso sobre isso, sabe? E eu não tenho nem armas aqui para poder argumentar, porque eu não sou médico, não sou nutricionista, não sou educador físico. Eu sou um futuro psicólogo. Que aí sim, quando eu for um psicólogo, eu vou ter muito mais ferramentas para poder falar sobre a doença da obesidade. Mas não é Fabiano que está dizendo que é a doença da obesidade, não é Cicrano. São os dados. É os dados e a OMS Exatamente. que diz que... Agora, Fabiano, você falou aí, pô, o principal estopim, né? A motivação inicial ali foi uma aposta. Foi o que fez você se mover em direção a esse objetivo. E aí você falou que, tipo, o objetivo da aposta eram 60 quilos, né? No time de um ano, não? Não, no time de 6 meses. 6 meses. 6 meses. Então você superou... Dentro desses 6 meses você já tinha superado... Dentro já do os empreendedorismo, eu sou o tubarão. Eu superei em 5 meses. E superou em 5 meses, caraca. Aí sim. Caramba, E aí velho. você ainda assim continuou motivado a continuar em um ano. Eu começava a dizer para as pessoas que durante aqueles 6 meses, né, que até então não tinha chegado, eu ia ganhar aquela aposta para comer o dinheiro. Eu ia pegar o dinheiro E arrebentar. e ia nos restaurantes da vida. Eu não estava ali para ser saudável. Inclusive eu conto isso nos Sim, meus livros, sim, conto em sim. tudo que é lugar. E na época eu também contava sobre isso. Eu estava ali pela grana. Saquei. Eu tinha que ser saudável para ganhar. A aposta eu tinha. Então eu tive práticas saudáveis, porque estava sendo orientado para ter práticas saudáveis, para ganhar aposta. E na época, você tava com quantos quilos? Eu comecei com... Não, comecei registrado 192,800. Sim. Mas, tipo, no time da aposta, no No momento... time da amostra. Fez a aposta Mas você já bateu 192,800. Bati mais do que isso. Eu já tinha perdido uma quantidade de peso Entendi. antes do time da aposta, porque eu tinha passado por uma separação, então eu tinha perdido uma quantidade de peso que não tenho nem noção quantos Sim, pesos eu sim. perdi. Se foi 20 Mas quanto quilos. tempo de sua 15 vida quilos. você tava nessa faixa de peso? Eu sempre fui gordinho da turma, né? Mas nessa faixa aí de 180 para 200 e poucos quilos, eu acho que uns 5 anos. 5 anos, 5 cara. anos nessa faixa. E aí... Mas eu sempre fui o gordinho, assim. Eu não cheguei sim. ali 5 anos e mantive. Eu acho que na última década, digamos assim, até o processo de emagrecimento, talvez uns 12 anos, Você girava entre quanto e quanto? 130 a 190. Ah, esse extremo de 190, até mais, né, que você falou. Cara, e tipo, uma Mas década... não era flutuante, era assim, era Evolução. aumentando. Foi Era constante. Tava É porque eu não uma registrei evolução isso, né? Se eu constante. soubesse que Se ia, sou- é. se eu soubesse que eu ia emagrecer, os outros anos eu estaria registrando, né? Tal ano eu tava assim, tal ano eu tava assim. Não, eu tô te levantando esses pontos porque, assim, são hábitos que foram cultivados ao longo de décadas, como você falou. E isso veio numa evolução constante. Sim. Você, como você comentou, você atingiu patamares de 200 quilos e teve uma retração. Mas esses hábitos que foram formados ao longo de décadas aí, e de repente, numa aposta... E aí, Murilão, quebra aquela crença de... mas eu construí essa minha vida durante, sei lá, 2 décadas, 3 décadas. Não é assim de uma hora para outra. Ué, Cara, o cara em 5 meses, o cara... Não, mas e de repente o cara veio e fala, pô, vem uma Um aposta e fala, cara, você tem um desafio aqui, 6 meses. 6 meses, 50 quilos. 60 quilos. 60 quilos era a meta. 10 Em quilos 5 por mês. meses você atingiu a meta. Sim, E aí você continuou no ciclo saudável. sim. Boa. Qual foi, se você pudesse resumir em uma palavra, qual foi o fator, além do dinheiro, que te motivou a entrar nisso de cabeça? Liberdade. Eu tava preso no meu corpo. Você estava se sentindo preso em seu corpo. Tava, como qualquer pessoa obesa. Caraca, Ele é preso foda. naquele corpo, ele não passa em alguns lugares, ele não pode fazer algumas coisas, Você ele é tá rejeitado. cansado pelas Ponto de daquela pessoas. vida. referência. É liberdade, você tá preso no seu próprio corpo. Caramba. Uma Então, se eu prisão, tivesse cara, que imagina. resumir em uma única palavra, é prisão. Liberdade. Prisão. Uau. Entendeu? Prisão. Caramba. E aí a busca pela liberdade que foi a chave. Mas foi aí, estupendo. aí eu preciso só fazer algumas ressalvas. Sim. Você disse assim, vai contra a crença do que você construiu realmente durante sei lá, 30 anos, vai precisar de mais 30 para desconstruir.
E aí eu preciso, de certa forma, ir até contra isso que você está falando, porque assim, uma coisa é você perder 103 quilos, outra coisa é você manter os 103 quilos perdidos. Cara. Porque assim, no empreendedorismo, e aí vocês sabem muito mais do que eu, é fácil você ter grandes resultados. Agora eu quero ver você manter aquele grande resultado. Sacou? É o desafio maior. Entendeu? É fácil eu completar um Ironman. Hoje em dia eu posso dizer. Eu quero ver eu manter o nível de treino. Sim, cara. Então, assim, dentro do empreendedorismo eu vejo isso. Atingir alguns resultados, entre aspas, é fácil, sabe? Comprar uma casa, comprar um carro, você bota uma meta, bota o sangue no olho, você faz qualquer coisa, para de fazer qualquer coisa para poder atingir aquele objetivo. Mas quero ver manter aquele carro, manter aquela casa, ou manter aquele resultado lá em Constante, cima, né? Então, assim, nesse ponto, eu tenho que discordar de você, porque assim, o Fabiano que mudou em 5 meses, 6 meses ou 1 ano, que foi ali o processo de perda de peso, dependendo da quantidade de peso que você teve, quando chegou no final, ele não tinha mudado os hábitos dele. Bateu o desespero. E agora? Mas foi exatamente isso. E agora? Foi exatamente isso. E agora? Inclusive, dando um spoiler aqui de que eu não dei em lugar nenhum, esse é o título, né? Do meu 3º livro. É mesmo? Que vai vir possivelmente em 2023. E E agora, agora? sacou? E agora? E agora? Sacou? E agora? O que é que eu... E agora? Porque eu me senti perdido. Eu tava ali dentro daquele novo corpo. Até porque não tem mais o que, entre aspas, emagrecer. Sua vida não vai acabar quando você emagrecer tantos quilos. Dali pra frente são novos Mas hábitos. tinham outros problemas, né? Outra, tem outras coisas para ser resolvidas. Outras metas e problemas. E outros problemas. E você foi criando novos desafios, né? Novas metas ali ao longo do processo. Sim. Eu não cheguei a emagrecer 100 quilos e depois disse assim, vou fazer o Ironman, entendeu? Emagreci 100 quilos, vou fazer o que agora? Vou fazer uma meia maratona. Depois vou fazer uma maratona. E aí fui crescendo gradativamente, entendeu? Só que isso aí que eu falei aqui agora vai também de acordo com as pessoas, às vezes elas não querem pagar o preço e às vezes contam historinhas para si mesmo para não fazer aquilo ali. Isso aqui eu construí foi em 30 anos, não é da noite pro dia não. Ou seja, ele tá contando uma história para ele não iniciar no processo. Né? Pronto. E aí é exatamente nesse ponto aí que é interessante você trazer, que é uma das coisas que eu tenho aprendido hoje em dia na faculdade e pretendo ajudar as pessoas através disso, é que liderar a si mesmo é você entender que cada um de nós somos empreendimentos totalmente diferentes. E aí não existe uma regra, sacou? Não existe. Existe uma regra, o que serviu para Fabiano vai servir para Fernando, para Cicrano. Não. E aí uma das primeiras regras de liderar a si mesmo é se conhecer a si mesmo. Entender qual é a sua necessidade, entender quais são as suas demandas. E aí sim, isso exatamente o que você está falando. Muitas vezes a gente se engana. A gente diz, não é bem agora, não é assim que a gente tem que fazer. Eu emagreci, ou eu tive 30 anos para poder chegar nesse corpo, não vai ser de uma hora para outra. Sim, não vai ser de uma hora para outra. Pode até ser de uma hora para outra, mas a mudança real mesmo da manutenção não vai ser de uma hora para outra. Exatamente. Muita gente me pergunta assim, Fabiano, você já tinha bagagem para estar aí, sei lá, com centenas e milhares de seguidores. Tem uma quantidade bacana de seguidores, mas tinha uma condição de ter muito mais do que isso. Mas se eu não estava liderando assim, a mim mesmo... Exato. Porque quando eu cheguei lá no final e o tal e agora, como eu comentei com vocês, eu flutuava muito, sabe? O que é que eu queria, qual era a minha real necessidade. E até então ali, eu não tinha uma saúde mental em dia. Entendi. Eu tinha um corpo magro, mas a minha saúde mental estava totalmente destruída. Né, cara? É quando aí realmente eu começo a procurar uma ajuda terapêutica, começo logo em seguida de um psicólogo. E aí um pouco mais para frente para poder estar fazendo análise. Mas assim, naquele momento ali, que é a grande chave aí para muita gente que emagrece, né? Entendendo o empreendimento do emagrecimento, ele chega no objetivo, ele volta. E aí fica naquele efeito sanfona, sabe? De engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Porque eles acabam entendendo que chegou ali, tá resolvido. Eu sou autoridade para falar nisso. Como a obesidade é uma doença, entender e assumir isso assim, não, é uma doença. Eu sou doente nessa área, eu preciso entender sobre isso. Ok, eu quero ter
Um corpo de que forma? Eu preciso ter um corpo de que forma? Porque muitas vezes a pessoa quer ter um corpo de uma forma e ele não tem como ter o corpo daquela forma, né? E olhando mais uma vez, eu fico puxando para essa onda do empreendedorismo, porque assim, se você não entender qualquer tipo de meta, inclusive as suas próprias, como algo que você precisa empreender, trabalhar, colocar forças em cima daquilo, se planejar, não vai rolar. Não vai rolar. Se você não for... se não pagar o preço, né, cara? Se não executar, né? Se você só planejar e não fizer o que tem que ser feito mesmo, não adianta. Fabiano, existe obesidade mental? Rapaz, ninguém nunca me perguntou sobre obesidade isso. Mental a gente fala no mundo dos negócios como aquele cara que adquire muita informação de tudo e de todas as fontes e não consegue botar nada em prática. Fica com a mente obesa, cheio de informação. Mas existe a síndrome do cara. Por exemplo, o cara não é obeso, mas ele é obeso na mente. Sim. Essa pergunta é pessoal, tá? É pessoal, mas assim, você me botou agora no sinuca de bico, porque... Talvez um dia você vai saber. O psicólogo... Não, eu sei até te responder, mas o psicólogo, e aí eu posso até ser julgado aqui. E eu vou falar porque eu tô pode perguntando até isso. me cancelar aqui por conta disso. Mas, gente, eu não sou psicólogo, pelo amor de Deus, eu ainda sou estudante de psicologia. #opinião de estudante de psicologia, de estudante de psicologia, né? Sei lá, daqui a 2, 3 anos o pessoal assistindo isso aqui podem usar a minha voz e assim, ó, um psicólogo chegou lá e falou isso. Perfeito. Não, eu sou estudante de psicologia. Seu ponto de vista, cara. Então, assim, é interessante você trazer esse fato, porque assim, os transtornos mentais, eles estão no nosso dia a dia. E muitas vezes a gente julga uma pessoa que tem algum certo tipo de doença mental como uma pessoa maluca. É um estigma que, na verdade, não é. Todo mundo tem um pouco de transtorno. E aí, isso que você está me perguntando, sim, é natural as pessoas terem, por exemplo, uma obesidade mental, da forma que vocês estão falando, eles acreditarem naquilo ali, que eles estão obesos mentalmente, né? E, na verdade, eles não estão no corpo. Então, assim, entender realmente o contexto que a pessoa está é extremamente importante. Eu perguntei isso, na realidade, não é que eu sou obeso mental, mas assim, devido a toda a ansiedade hoje, da realidade hoje atual e tal, a gente acaba descontando muito na comida. Sim, né? sim. Então, assim, eu venho de uma família que minha mãe aí faz salgado pra caramba. Eita. E eu cresci comendo bastante massa, bastante carboidrato e tal. Então, hoje, cara, eu não consegui me desvincular desses hábitos. Sim. E você falou uma coisa interessante aí sobre manter. Às vezes eu e minha esposa, a gente conversa assim e fala assim, não, a gente vai perder tantos quilos vamos botar uma data que a gente até se planeja e bate essa meta. Mas, cara, quando a gente bate a meta, é como se, tipo assim, pronto, cheguei. E agora? Aí vai pra uma pizzaria. Hoje. Só pra compensar. Aí amanhã já tá indo fazer outra coisa. Quando vai ver, em 2 semanas, voltou aquilo tudo que perdeu em 2 meses. Sabe? Então o maior desafio é você chegar aí. Você quer ver uma coisa? As pessoas parece que têm... Cuidar da mente. As pessoas têm medo de falar sobre compulsão alimentar. A realidade é essa. Eu gosto de comer. Comer é bom pra caralho, Nossa, sacou? Comer é muito bom. Mas as pessoas, elas não gostam de falar sobre compulsão alimentar. Os transtornos alimentares em si é muito pouco discutido isso. Então, assim, Fabiano é um cara que ele precisa conviver com a compulsão alimentar. Eu emagreci 103 quilos e eu preciso conviver com essa compulsão alimentar. A partir do momento que eu entendo isso, fica muito mais fácil eu passar pelo trajeto. Vê se você não se identifica. A gente quer chegar no objetivo, e aí é fácil, a gente sabe, porque de certa forma a gente se conhece para chegar àquilo, você consegue chegar naquele objetivo de peso, mas por que você não consegue durante a manutenção? Porque você não trata a compulsão, você não vai na raiz do problema. Na raiz. Você está indo superficialmente. Enquanto você não estiver indo para a raiz, você vai ficar nesse efeito sanfona aí. Tem pessoas que esse efeito sanfona não tem um efeito colateral tão grande, fisicamente. Mas tem pessoas que fisicamente o efeito colateral ele é enorme. Mas enquanto isso não é cuidado na mente, o corpo vai ficar nesse alto e baixo. E aí, trazendo para os temas centrais do nosso podcast, cara, isso acontece exatamente no mundo dos negócios, pô.
O cara fala assim, cara, eu tenho uma meta de atingir tal objetivo em tantos meses, planeja tudo, eu vou fazer isso. Tantas ligações, tantas visitas, tanto pitch de venda e tal, em tal período aqui eu vou ter conquistado isso e isso. Aí o cara chega lá e acha que aquele resultado vai ser pra sempre e sem precisar fazer mais nada. E aí começa. Degringolar, né? Ou então até atinge a meta, né? Quando ele chega àquele patamar, ele para. Exato. E aí... E acabou. Como não existe nada estável, ou você tá crescendo ou você tá morrendo, o cara para. Aí começa a declinar. Exato. E aí, sabe o que é interessante? Quando a gente atinge uma meta tão grande, como eu conquistei agora, por exemplo, conseguir concluir um Ironman. Cara, na moral. Então, assim... mas deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Eu fui o último a chegar. Foi o último? De trás pra frente é o primeiro. Mas deixa eu te dizer, cara. Eu cheguei. E cheguei dentro do horário. Exatamente. Então, assim, tiveram muita gente que não chegou. Teve gente que nem tentou ir fazer. Nossa. Então, assim, isso mesmo. Eu gosto de contar isso para as pessoas. Eu fui o último a chegar dentro de um tempo, né? Chegaram outras pessoas depois de mim. Sim. Mas para quem entende sobre a prova Ironman de triatlo, sabe que existe um limite de 17 horas de prova. Quem chegar depois de 17 horas de prova, chegou, concluiu. Parabéns. Mas para estar dentro, tem que estar dentro das 17 horas. Eu cheguei com 16 horas e 50 e poucos minutos. Caramba! Cheguei assim no limite. E aí foi realmente um controle, né? Assim, de força, de mente e tudo mais. Tanto que os últimos quilômetros que eu corri foram os melhores quilômetros da minha vida em termos de tempo, entendeu? Não foi o melhor, mas foi um dos melhores em termos de pace. Por quê? Porque quando eu comecei a perceber que eu correria o risco de não conseguir chegar até o final, eu tive que realmente tirar ali força de todos os cantos para poder chegar dentro do tempo. Mas foram 16 horas e 50 de atividade física sem parar, né? Imagina, cara. Você nunca tinha feito atividade física antes? Não, já tinha feito. Mas quanto tempo você ficou sem fazer nada? Como eu estava contando para vocês, eu já tinha feito um simulado aqui em Salvador, que já tinha durado praticamente 18 horas, 17 horas e pouco. Salvador não, desculpa, em Guarajuba. Eu já tinha feito essas distâncias aqui. Então eu já sabia que eu era capaz disso. Ah, tá. Né? Você fez um treinamento. Você fez isso. Só para você poder, de preparo, só para você entender. Em 2019 eu começo a treinar efetivamente para o triatlo. Para fazer uma prova em 2020. Uma prova do Iron em 2020. Aí, pandemia instalada, a prova é adiada para o segundo semestre de 2022. 2020. Continuo treinando. E a prova, mais uma vez, é adiada para 2021. Quando chega em 2021, adiado novamente. Aí já estava pronto. Alguns colegas da equipe também já estavam prontos. Aí o pessoal, vamos fazer essa porra aqui. A gente já tá treinado, sabe? É como chegasse agora de noite, Fabiano não faltasse e vocês... já tá todo mundo aqui, já tá tudo montado. Vamos falar de quê? Vamos falar de... Boa. Vamos falar, a gente tá aqui, sabe? A festa já tá pronta, o salgadinho já chegou, os doces já chegaram. Tava todo mundo pronto. Nossa. Vamos executar. Aí eu fiz essa prova em Salvador. E o interessante em Guarajuba. O interessante é que isso me ajudou, né? A dar forças e saber que eu era capaz de conseguir muito mais além, mas também me atrapalhou. Porque nesse período eu estava muito mais bem preparado fisicamente do que agora em 2022, apesar de ter feito um tempo maior, digamos assim, mas mentalmente eu não estava tão bom. Então, assim, a mesma coisa que pode lhe ajudar, pode lhe atrapalhar. Porque eu já sabia que eu tinha capacidade de chegar até o final. E no empreendedorismo é a mesma coisa, né? Você sabe que você consegue o resultado. Então, você já entra ali. Eu sei que eu consigo porque eu sou sangue no olho, eu vou lá e faço, eu tenho que me planejar e tudo mais. Mas, às vezes, essa confiança tão alta... Pode atrapalhar. Sim, e é isso, muitas vezes, que atrapalha, por exemplo, na autogestão, né? De liderar a si mesmo. Porque você sabe que é capaz e você chega assim, não, a hora que eu quiser, eu faço isso. A hora que eu quiser, eu vou lá e faço isso. Aí você faz. Aí quando chega, você não consegue manter, seja qual for. A gente está dando o exemplo de perda de peso porque é o que eu vivi, né? Sim. Mas poderia ser cigarro, poderia ser qualquer tipo de outras drogas, poderia ser vício em sexo, poderia ser vício em jogo, né? Coisa. Jogo, hoje em dia, a quantidade de gente que eu vejo hoje em dia
jogando online, não é jogo Não, jogo de aposta. Jogo de aposta mesmo, né? Inclusive, uma das pessoas me pergunta assim, Fabiano, por que você não aposta, né? Também vamos apostar junto comigo? Eu digo, não, pelo amor de Deus. Eu já tenho um vício demais na minha vida, sabe? E eu fico tentado, mas por entender, por exemplo, que eu sou uma pessoa de risco para outros vícios, eu fico fugindo de alguns. E aí, é um grande pulo do gato, deixando aqui um grande pulo do gato sobre gerir a si mesmo, é você poder entender que aquela dificuldade que você tem, você precisa administrar ela, né? Seja ela qual for. No meu caso, é a obesidade, né? É tratar a compulsão alimentar. Sim. E se eu restringo a compulsão alimentar, é natural que venha outro tipo de compulsão. E aí, escolher esse tipo de compulsão, escolher qual é essa válvula de escape, que é o grande pulo do gato. Porque eu faria uma pergunta aqui simples para vocês, para responder essa minha fala. Sim. Onde é que você acha que eu estou descarregando a minha compulsão? Nos treinos? No esporte, né? No esporte. E parece ser lindo isso, né? Mas nem é tão lindo sempre, assim. Né? Porque o vício do esporte ele pode gerar um outro tipo de problema. Verdade. Problema financeiro, porque eu posso me inscrever em centenas de provas e querer participar. Problema de relacionamento, porque só faço aquilo e ninguém mais que está ao meu redor faz coisas totalmente diferentes. É vício. E demanda muitas horas, né, cara? É vício, você tá entendendo? É vício. Sim. E eu tenho visto muita gente aí que eu faço um Iron todo ano, eu faço... Gente, tá doente Os mentalmente. equipamentos, cara, caríssimo. Vai pegar a bike que os caras usam. Nada pra contra fazer... isso, muito pelo contrário, porque eu tô flutuando nessa área, mas quando eu entendo que eu tô pegando, por exemplo, a minha compulsão alimentar... E tá colocando essa energia. E essa outra coisa, energia né? nisso, essa coisa ela pode ser prejudicial, tão quanto a obesidade. Também. Entender isso é fundamental para você poder conseguir Sim. liderar a si mesmo. E no empreendimento não é isso? Mesma coisa. Aí você pega, bota todas as forças. O problema do empreendimento que a gente não conseguiu atingir a meta era aqui. Aí você pega toda a força e coloca ali. Aí de repente, puf, estoura um problema em outro lugar. Então assim, o autoconhecimento é fundamental. Fundamental. Eu tava aqui dando risada aqui porque eu lembrei pro meu pai. Porque meu pai vai dormir assim, ó. Amanhã tem corrida. Empolgado. E ele sai de qualquer lugar que ele tiver. Deu o horário dele, ele vai pra casa. Diz que quando dá 4 horas da manhã, o olho faz assim, ó. Pum, ele já acorda já naquela empolgação pra botar o tênis pra correr. Pode estar chovendo, pode estar o que for. Virou um vício. Só que um vício que até agora não trouxe nenhuma mazela, só benefício. Você consegue perceber que esse vício, por exemplo, é um vício que, a partir do momento que não traz danos para as pessoas que estão ao redor ou para ele, é um vício que é importante para manutenção? Porque eu poderia, por exemplo, estar trazendo à tona aqui a questão da aposta online, né? Para algumas pessoas é só diversão. Mas a partir do momento que ele começa a comprometer a saúde financeira, física, mental, espiritual, seja dele, aí bagunça. Aí entender isso que é o grande pulo do gato de liderar a si mesmo. Porque muitas vezes a gente sai ali de um ponto X para um ponto Y, e quando chega naquele ponto Y, é natural que o corpo humano ele queira mais, né? Quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Hoje em dia eu tenho jogado no esporte, mas eu entendendo que o esporte é uma válvula de escape para aquele outro problema, fica muito mais fácil eu tratar isso. Boa. Então, cara, você viu que, pô, eu tenho um vício, que é a compulsão alimentar, que me levou à obesidade. Sim. Né? E aí você falou, pô, e desse vício eu não quero mais, eu vou me livrar dele. Claro, a motivação base foi todo o contexto que você colocou da aposta. Você foi lá e atingiu aquele objetivo, teve o retorno financeiro esperado, né? Sim. E aí você ficou milionário. Que milionário que nada, meu irmão. Que milionário que nada. Gente, só um minuto. Sou milionário não, viu? Depois tem gente batendo na minha porta e a galera que eu tô devendo aí. A galera que eu tô devendo é brincadeira isso aqui. Olha a motivação. Zoeira. Eu não tô devendo. Graças a Deus eu não tô devendo a ninguém. Graças a Deus. Quem não queria, né? Perder peso e ficar multimilionário. Aí, ó. Eu posso ficar milionário por outra coisa, sei lá, no dia que eu ganhar
um Big Brother. A gente não vai nem entrar em questão de ou no valor, limite. porque é deselegante. No limite, o cara que ganha no limite nem milionário é, né? Não, acho O que cara Exato, passa o né? perrengue derretado. Eu fico retado com isso, sabe? É pesado. O cara passa o perrengue retado tem pra que ser ganhar meio reconhecido. milhão, Tem que brother. ser reconhecido. Puxado. Não, pô, eu acho que no limite tinha que ser uns 2 milhões, sacou? Tem que ser mais grana, né, cara? Isso é doido. E aí você chegou no final, você fala, pô, atingi meu objetivo, recebi minha grana, tô milionário. E agora? Qual o próximo passo? Vou voltar a comer tudo de novo. Pois é, aí veio a tentação. Vou comer o dinheiro Foi todo muito- em restaurante. Você chegou a tudo. sentir a tentação de... Sim. ir Até lá hoje, e né? voltar? Eu fiquei oscilando ali nos primeiros momentos. Você... Só que aquilo que eu contei, motivar a vida das pessoas, elas eram... motivar a vida das pessoas era algo que estava me mantendo ali Uhum. saudável. Então eu comecei a colocar outras metas na vida, como eu contei para você. Boa, Isso. boa. Metas de conseguir correr 10 quilômetros, conseguir correr 21 quilômetros, meta de poder entrar numa camisa. Comecei a colocar metas em outras áreas em diferentes. outras áreas. E a principal, então a chave foi quando você percebeu que o seu exemplo, o seu resultado começou a motivar as pessoas Sim. que estavam ao seu redor. Sim, E aí veio, caraca, eu indiretamente, isso. eu tô impactando a vida de outras pessoas com o meu resultado. E aí sabe o que aconteceu nessa época? Eu era totalmente despreparado para falar, eu era totalmente despreparado para me apresentar, porque assim, eu não tinha uma boa oratória, eu não sabia como me comportar perante câmeras, eu não sabia nada disso. Você vê hoje em dia o Fabiano tá falando aqui, tá falando aqui, tá falando aqui, tá falando com vocês assim. Aonde, meu irmão? Se fosse em 2014... 100 mil onde? seguidores, que vai bater quando sair esse episódio. Tá quase 100 mil. Então, assim, eu tive que me preparar para isso, Sim, né? sim. É uma coisa que eu falo muito pouco durante o meu trajeto. E É o a preparo preparação pra começou isso. depois. Começou depois. Aí eu fiz um curso de oratória, aí eu fiz um curso de cara. PNL, eu fiz um curso de coach, eu fiz curso de apresentação, fiz uma porrada de curso. É isso que a galera E não aí- quer, se preparar. Mas aí você fez com qual objetivo? O objetivo de continuar motivando as pessoas. Ah, Porque eu era aí, muito ó. prolixo, sabe? Eu queria falar e queria falar sobre o assunto, eu queria falar muito para as pessoas, tudo aquilo que eu estava vivendo, mas eu não conseguia passar a mensagem. Sim. Porque motivar a vida das pessoas era o que estava me mantendo Me motivado. E aí depois que eu tinha aquele tempo de qualidade ali com alguém, eu disse, pô, não falei do jeito certo. E eu comecei a receber convite para poder fazer palestra, eu comecei a receber convite para poder ir ali falar para um grupo pequeno. Aí E você a- viu que o negócio começou a ficar sério, né, cara? Aí eu subia, por exemplo, no palco e ficava cacau, como a gente fala aqui na Cacau. Bahia. Cacau e nada, Não sacou? saía, ficava E travado. quando eu ia numa entrevista, a minha primeira entrevista ao vivo, eu praticamente travei, Travou. sacou? Fui jogado dentro do estúdio pra contar a minha história, eu travei. Uhum. Travei mesmo. Aí eu preciso me aperfeiçoar. Ah, Eita, foi mal. Não, tranquilo. Aí eu preciso... achei que eu tinha colocado aí no... Não, Nada, fique tranquilo. Então, Aí assim, eu preciso me aperfeiçoar. rapidinho, só um minutinho. Aí quando eu fui jogar... Aí eu fui jogar dentro do estúdio... Aí eu fiquei cacau, né? Travou, Uhum. cara. Travei. É claro, eu falei tudo, mas não Que passei loucura. ali a mensagem realmente que eu gostaria Confortável de do passar. jeito que você Confortável, queria. Assim. de motivar a vida das pessoas. Aí eu tive que realmente me aperfeiçoar. E aí essa sede de se aperfeiçoar é que ela vai chegando. Uma coisa foi puxando a outra, foi puxando né, a cara? outra, foi puxando a outra. O propósito veio no né? meio do caminho, né? Muito louco, cara. Fabiano, No empreendimento não é diferente. Não né? é Desculpa. diferente. No empreendimento Não é diferente. E eu queria saber de você o seguinte, beleza, veio aí a grande aposta, você se jogou, você teve o seu resultado, você ganhou, você motivou muita gente. Mas e aí, cara? Me conta aí o hoje, o agora, o amanhã, por onde é que você tá? O que é que você pensa? O que é que você tá planejando aí pra sua vida aí? Então, né? eu continuo no Você é triatlo. escritor, né? Fale um pouco dos seus livros. Eu continuo do triatlo. Sim. As pessoas me questionam muito sobre isso quando eu chego no final de uma meta, né? Tipo, e agora? E sabe? agora? É tipo um relacionamento, né? Você começa a namorar, e aí, quando é que vai noivar? E você noiva. Quando é que vai casar? E você casa. Quando é que vai ter filho? Quando é que vai ter outro filho? Aí você tem dois filhos, só falta a pessoa perguntar, quando é que você vai morrer, sacou? Todo mundo bota a meta em cima dos outros, mas não bota pra si próprio. E no empreendimento deve ser a mesma coisa, né? Abrir uma loja, e quando é que vai ser a segunda? E quando é que vai abrir extensão? E como é que vai... Tá faturando só 100 mil? Só... Pô, tem gente faturando meio milhão. E é isso. É interessante porque durante esse meu trajeto, eu vim aumentando sim as metas, digamos assim. Mas é interessante você colocar algumas metas Micro, baixas isso.
pra você sentir a sensação que você tá ganhando, brother. Boa. Porque assim, minha meta é faturar 100 mil. Ok, mas tudo bem se você botar uma meta de 90 mil e bater aquela meta, Sim. porque você conseguir bater exatamente aquela meta ali, vai lhe manter motivado. Então, assim, eu continuo no triatlon, eu vou botar outras metas menores no triatlon para eu conseguir me manter ativo com relação a isso. Mas Manter essa história, né? mas a médio prazo, que eu ainda não tenho quantidade de tempo, é subir o Everest, né? Uau! Esse era o Rapaz, assunto que ia ficar aí- pro final. Aí sim, hein? O Everest, Escalar cara. o A ideia é Everest, subir cara. o Everest. A ideia é Nossa. subir o Everest. Agora, assim, Me conte Você mais, já me conte começou? mais Já sobre começou isso. os preparos? Conta mais aí. os primeiros preparos é estudar sobre, né? É me apaixonar fazer sobre E isso. Né? quando foi que apareceu isso na sua cabeça? Caraca, que Qual foi o loucura. momento de alucinação assim que você teve? Porque o cara não pode ter, o cara não tá Nossa, normal quando o cara pensa num negócio Não desse. é, cara? Me conte. Então, chegar no ponto mais alto do mundo é algo que muitas das pessoas elas veem aquilo como uma forma de conquista, né? De autoconquista, né? E comigo não foi diferente. Chegar no lugar mais alto do mundo é um lugar onde eu quero chegar e dizer assim, pô, eu fui capaz de chegar até aqui. Mas só por isso, Fabiano? Só por isso. Só que eu quero chegar no lugar mais alto do mundo. Né? O porquê é Só meu, por isso. ponto final. Tem certa vez perguntaram pro primeiro cara que subiu, que queria subir o Everest, né? Perguntaram, mas por que esse fascínio de querer subir o Everest? Por que, né? Não podia ser outro lugar? Sabe o que foi que ele disse? Quero subir porque ela tá lá, brother. Assim, não tinha brother, ele falou, brother, quero subir porque eu quero subir, e acabou, eu quero subir porque eu quero subir. Cara. Mas assim, chegar no topo mais alto do mundo é muito simbólico, sabe? Dizer assim, conquistei, cheguei aqui, não tenho mais nada o que conquistar. Claro que eu vou ter outras coisas para conquistar. Isso. E tem coisas muito mais difíceis fisicamente para conquistar. Sim. Vou ser muito sincero com você, eu não sei se eu vou ter tanto trabalho fisicamente para conseguir chegar. Vai ser um trabalho muito mais mental e financeiro, porque é caro, brother. caro. Subir o Everest é caro. E aí, mais uma vez, é necessário eu montar um plano de negócio Fazer um para conseguir abater essa meta, né? Não é nem bater, é abater essa meta. Abater. E, inclusive, a gente vai começar uma aposta agora, a aposta do Everest. Isso. Só uma Vai pausa. mover o menino ao gatilho. Só uma pausa. E corrigindo, claro, né? Nem corte isso da edição, viu? Minha meta não é subir no Everest. É o quê? É descer o Everest. É sério, porque tem muita gente que morre lá, brother. Mesmo, Verdade. Tem muita gente que morre na vivo, né, descida. cara? Ou que precisa de uma equipe pra ajudar a descer, né? Sim. Então a minha meta é descer Bom, o Everest, bom, viu? descer, Só verdade. corrigindo aqui, Verdade. eu falei errado. A minha meta não é subir o Everest, a minha meta é descer o Até porque Everest. se a meta dele é descer, o subir já... Se eu só subir, ele já garante a galera, né, mano? Não, Sacada. voltar não precisa, né? Então, assim, a primeira vontade que veio é para querer chegar realmente no topo mais alto do mundo, onde poucas pessoas conseguem chegar e poder aperfeiçoar a minha força mental durante esse trajeto. Eu acho que finaliza, sabe? Esse ciclo, assim, de Fabiano, o motivador, Fabiano, Boa. o grande empolgador, e aí, a partir disso, é Fabiano, o psicólogo. Nossa. A partir disso aí é o Fabiano psicólogo. Não é que vai acabar as minhas metas Sim. e nada disso. Mas até o Everest chegar, vão ter pequenas metas. Exato. Vão ter outros irons menores, vão ter outras metas de outras áreas da vida. Então, assim, muitas vezes a gente esquece que é necessário ter pequenas metas para poder chegar lá. Ninguém chega assim, quero subir o Everest, amanhã sobe o Everest. Exato. Entendeu? O cara tem São que subir pequenas. outros lugares, eu vou ter que subir algumas montanhas aí para poder treinar, para poder aperfeiçoar aqui no Brasil, fora do Brasil. E então é por isso que eu digo assim, é um plano de negócio, entendeu? Exato. Não é simplesmente eu quero ir lá e subir e chega e sobe. Quem tem muita grana consegue fazer isso, mas quem não tem muita grana fica só no desejo, entendeu? Show Demanda de muito bola. planejamento, né, cara? Financeiro e geral. Sim. Fabiano, você pensa em monetizar a sua história? Por exemplo, quantas e quantas pessoas gostariam de viver o que você já viveu, o que você vive, você inspira as pessoas? Você já pensou em monetizar isso aí através de mentorias, um grupo de alunos ali para estar... Porque uma coisa é você... fulano conseguiu. Outra coisa é, eu tenho um mentor. O cara que conseguiu isso, ele vai me ajudar a isso. Vamos lá. Dá um baita de um negócio. De fato, eu estaria milionário se eu fosse por esse caminho. Mas eu entendo
que somos seres únicos. Sim. Então, não tem como criar um plano de ação que sirva para todo mundo. Sim, sim. Esse é o primeiro ponto que eu tenho de Boa. corte com relação à sua pergunta. Boa. O segundo ponto, eu vivi, mas eu não sou autoridade ainda na área, porque eu não sou educador físico, não sou nutricionista e ainda não sou psicólogo. Então, o máximo que eu posso fazer é o que eu faço hoje em dia, que é ser um grande animador de torcida. Boa. Eu empolgo as pessoas. Então, respondendo a sua pergunta, eu monetizo ainda hoje em dia. Show. Mas eu não monetizo como as pessoas gostariam que eu monetizasse. A grande questão é que o trabalho que eu faço de empolgar as pessoas, a grana é a consequência. Entendi. A grana é a consequência. Boa. Eu tenho me preparado para isso, para ser um futuro psicólogo? Tenho. Vai ser lindo. E aí você, como autoridade, você empreende naquele ramo. Naquele ramo. futuramente. Massa. Mas agora eu não posso passar de um Boa. grande animador de torcida, de um grande cara que empolga as pessoas. E empolgar, eu vou ter limites ali de monetização. É que a gente aqui, empreendedor, que trabalha na internet, tudo que olha, fala assim, caraca, isso dá um baita de um dinheiro. Mas dá, mas eu posso perder o feeling. e tem Você muita concorda gente- que eu posso perder o feeling? Com certeza, tem muita gente aí, Fabiano, que às vezes não tem realmente essa Se eu autoridade, tivesse- essa segurança que você tá Se eu falando. tivesse grupos, quanta gente que eu conheço aí que fizeram grupos de emagrecimento de 21 dias, Exatamente. 2 anos depois estava lá obeso novamente. Uhum. Grupo de emagrecimento de 40... Nada contra esses E o foco grupos. é manter. E o foco é manter, é mostrar para as pessoas que elas são capazes sim de ser saudáveis. Porque assim, seria altamente errado se eu chegasse para você e dissesse assim, ó, tá aqui, ó, faça isso aqui, porque eu fiz E deu e certo. vai dar certo. Liderar a si mesmo é poder entender que cada um de nós somos seres diferentes. Boa. E assim, essa história ela não teria chegado tão grande se ela não fosse monetizada. Eu monetizo através dos livros, eu monetizo no canal de YouTube, eu Boa. monetizo através das redes sociais, eu monetizo através das palestras. Mas se esse for o meu único foco, eu não consigo me manter saudável É. nesse momento. Nesse momento. Porque Boa. assim, de 2014 para 2015 foi o processo de emagrecimento, de 2015 para 2022, tem 7 anos aí, foi o processo de manutenção. Hoje em dia eu já assim, me sinto muito mais seguro para poder falar sobre isso. Uhum. E aí, quando a nave começar a decolar, meu irmão, quando o foguete Esqueça. começar a decolar, É, esqueça, Sai entendeu? embaixo. Aí realmente, quando a nave começar a decolar, ele vai poder dizer, é milionário. Mas o que é que vai valer a pena eu decolar uma nave que não vai chegar no espaço, sacou? Uhum. O que vai valer a pena só para decolar? É. Para mim não vale, porque eu tenho visto muita gente aí que decola. É. Não, e a minha pergunta mesmo foi porque eu também não tinha acesso a essa informação, que você já monetizava bem em cima da história. Eu monetizo para a história poder sobreviver. Massa, legal. Show Ela de bola. sobrevive. Show de bola. Então, show de assim, bola. eu prefiro ter uma qualidade de vida, por Claro. exemplo, de poder, sei lá, trabalhar de qualquer lugar. Eu Liberdade, tenho uma qualidade né? de vida, mas eu não tenho uma monetização alta. Você tá se preparando. você tá ela se preparando. sobrevive, entendeu? Boa. Ela sobrevive ali. Eu faço uma palestra aqui, vendo uma quantidade de livros, fecho algum tipo de patrocínio em rede social. Ela vai se pagando aos poucos. Uhum. Ela tá vivendo. É como se fosse aquela empresa inicial Boa. que está ali começando. Tu sabe que todo negócio que vai abrindo, nos primeiros anos eles não se pagam. Eu vejo exatamente dessa forma. Aham. Então, assim, eu estou passando pela fase dos 7 anos, eu não olhava isso como empreendimento. Eu estou passando agora da fase dos 5 anos. Eu estou falando 7, mas são 5 anos, né? De 2017 para 2022. Sim. Hã? 2017, né? Não, Isso, desculpa, 2015 para 2022, 7 anos. Ah, 7 7 anos. anos. Pronto, mas de 2017, quando eu começo a olhar Sim, para essa sim. história de forma empreendedora, Entendedor. financeira mesmo, Sim. eu começo a observar que eu tô dentro daquele ciclo de 5 anos, entendeu? Poderia estar decolando, como eu disse para vocês? Poderia. Os 5 anos que a empresa não Você tá fechou, né? plantando, Porque tem, né, um, cara? tem, Você um, tá tem uma plantando. estatística, né? É Que, estatística. que durante os primeiros 5 anos ali, ou as empresas fecham, Quebram ou decolam. 90% das empresas fecham e sua empresa não fechou, né? Você Lá continua ele. se mantendo. Lá né? ele mesmo, a minha empresa continua aberta. Lá ele é gíria baiana. Dá um Google É aí. tipo, É se do saia baiano. mesmo. Até se saia mesmo é baiana. É Né? baiano, né? É, eu Olho tô baiano. fora. É gostoso Eu ser tô baiano, fora. né, velho? Bom demais. É gostoso, né? Bom demais, cara. Melhor. Eu tenho um privilégio de ter nascido aqui, você não tem é. noção. Isso É um privilégio ter nascido aqui na Bahia. Então você tá... Fala aqui logo aqui no episódio aqui. Fabiano disse que tinha uns livros para trazer pra gente. Esqueceu, mas a gente vai divulgar quando ele trouxer. Prazer. Me conte aí sobre
sobre esses seus livros? Então, eu já escrevi 2 livros. Um chama A Aposta, Sim. o outro chama A Escolha. Esses 2 livros, ele conta exatamente trechos dessas trajetórias que eu contei aqui para vocês. Boa. Com infinitas histórias. Histórias que motivam e empolgam as pessoas a irem muito mais além. Quem está imaginando que meus livros vai ter dieta de como emagrecer, Esqueça. treino, nem compre meu livro, viu? Nem compre, por favor. Então, assim, há uma fórmula mágica de como conseguir. Mas ali vai ter dose motivadoras para aquelas pessoas que querem realmente emagrecer. Boa. O terceiro livro que já está escrito e não lançado ainda, nós estamos no segundo semestre de 2022. Uhum. A ideia é a gente lançar ele em 2023. Esse terceiro livro fala sobre isso, sobre a importância da manutenção da vida saudável. Aí eu já começo a falar sobre saúde mental, nesse terceiro livro que não foi lançado ainda. Começo a falar sobre empreendedorismo, eu começo a falar sobre relações interpessoais, a importância de manter uma saúde emocional, como eu já disse, e, sobretudo, uma saúde financeira. Isso. Sim. Porque se eu não mantivesse uma saúde financeira, como é que eu conseguiria ir muito mais além? Eu ia desfocar isso, entendeu? Sem falar da área espiritual, né? As pessoas acham que nós somos uns pilares, assim, chega assim, esquece, né? É importante você olhar em todas essas outras áreas que eu falei e também olhar a área espiritual. Eu não teria chegado aqui sem a primeira regra, que é ter fé. Muitas vezes as pessoas chegam assim, eu não consigo acreditar. Se não tem fé, nem funciona. Seu negócio nem vai funcionar, entendeu? Se você não acreditar naquilo. Então, assim, o espiritual ele precisa estar bem forte. Então, assim, esse terceiro livro é para falar sobre isso. Tem outros já engatilhados aí. O homem é uma máquina. É uma máquina. Porque o livro, é interessante que ser dito isso aqui, e obrigado por esse espaço. Legal. O livro, para mim, é um exercício físico, inclusive, Sim. muito suado. Eu tenho dificuldade de escrita. Eu não gosto de escrever. Então, poder escrever ali para as pessoas, sabendo que eu vou poder deixar um legado para o resto da vida, mesmo que eu não esteja mais vivo, aquilo ali vai continuar. Exato. É o que me faz dar os primeiros passos na escrita e continuando escrevendo. E eu não conseguiria chegar, por exemplo, a escrever esses 2 livros se eu não contasse com a ajuda de muita gente que estava ali me orientando. Como em qualquer empreendimento, você precisa de orientador, você precisa de profissionais para poder estar te ajudando, um diagramador, um cara para poder fazer as fotos. Um editor é fundamental para quem quer escrever um livro ter um editor, sabe? Então, assim, eu não conseguiria chegar a escrever 2 livros. Muitas vezes as pessoas falam assim, pô, que massa, você escreveu 2 livros. Eu digo, sim, ok, eu escrevi 2 livros. Mas eu contei com a ajuda de muita gente. As pessoas não sentaram a bunda na cadeira e fizeram o que eu tinha que fazer, não. Exato. Eu fui lá e fiz o que eu tinha que fazer. Mas se não tivesse a ajuda daquelas outras pessoas, não tinha acontecido chegado tão legal. E no empreendedorismo não é diferente, né? Exatamente. Você pode ser fera naquela área. Aham. Mas se você não contar com pessoas que possam estar lhe orientando durante o projeto ali, você nunca vai chegar Exato. no Eu tenho resultado. vontade de escrever um livro. Cara, Eu é tenho desafiador. vontade. Tenho até nome. Tenho. Mas e aí? Fala aí, Murilão. Tem uma coisa aí pra... Dica, Cara, só um minutinho. distrair. Dica para você que quer escrever um livro. Manda. Ele nunca vai estar satisfatório. Então, vai chegar um momento que você vai ter que desapegar do livro e lançar o livro, sacou? Boa. Ele nunca vai estar pronto para você conseguir lançar. Verdade, velho. E no empreendimento também, Sempre, e no empreendedorismo também não é assim? Você bem sabe disso, né, homem? Nunca vai estar pronto, nunca vai velho. tá pronto. Não necessariamente Nunca vai ele não estar vai bom, sabe? Nunca Aquela vai tá coisa. E se você não der o primeiro passo, se você não arriscar. Isso aconteceu comigo também no Ironman, sabia? As pessoas chegavam e diziam assim: você está pronto para fazer o Ironman? Não, mas eu vou lá fazer, entendeu? Estou boa. preparado. Pronto, não. Pronto, a gente nunca vai estar. Pronto, nunca a gente vai estar, brother. Caramba, Nunca tá que pronto para sacada, nada. É foda. E a gente Não fica tem, postergando, empurrando com a barriga. Amanhã eu começo a fazer atividade física, amanhã eu começo. Não, começa agora, começa com o que tem, sacou? Agora sim, isso também pode ser uma desculpa para o cara querer fazer de qualquer jeito, a mulher querer fazer de qualquer jeito, a pessoa querer fazer é uma de linha qualquer jeito. tênue, né, cara? É interessante, mais uma vez o autoconhecimento puxando a sardinha aí para a saúde mental, mas assim, é o autoconhecimento você saber, ok, eu vou começar do jeito que eu estou, mas eu preciso aperfeiçoar. Porque não é só assim, vou começar do jeito que estou e vou. Né? Legal, cara. Muito bom, muito bom. Se você puder deixar 3 dicas
3 dicas-chave para o público que está nos acompanhando aqui, está nos assistindo, como a principal base que você acredita que faz as pessoas chegar nesse objetivo. Porque tem muita gente que tem dificuldade, tem muita gente que vive a obesidade ou ela fica paralisada por N motivos. Né? Tem desejos e sonhos de realizar e atingir seus objetivos, mas não consegue. Né? Da obesidade até a realização pessoal. 3 dicas. Quais você daria para essas pessoas ali? Pode passar a mensagem da forma que você quiser, para que as pessoas que estão nos assistindo, ela se inspire em você, te veja como exemplo e consiga tirar e levar como proveito e colocar os sonhos e objetivos dela para caminhar. Beba água, faça sexo e se autoconheça. Corta isso aí, viu? Corta isso aí. Boa. Ele vai cortar nada, ele disse. Ele vai cortar não, cara. Vai não? Boa demais. Mas assim... Então eu vou conquistar meus objetivos. Já era, mano. Mas é interessante. Falar de beber água. Vamos beber água aqui. Mas não vai rolar sexo não, viu, brother? Não. Cada um que se vire. Mas assim, é importante a gente poder entender que como somos cada um diferentes, o autoconhecimento ele é extremamente necessário. Todas as vezes que as pessoas pensam assim, Fabiano, deixa aqui uma dica ou deixe 3 dicas, a primordial para mim é se autoconheça, sacou? Se autoconheça, saiba quem é essa máquina, saiba quem é esse empreendimento, que é ser quem você é. Justo. Sabe? E o autoconhecimento, você não chega lá na prateleira e pega um autoconhecimento e toma uma cápsula de autoconhecimento e vai. Não, é uma construção diária. Então, se eu tivesse só uma das 3 dicas para eu dar, seria essa. A segunda dica, conhecimento. A segunda dica que eu dou, tenha fé. Acredite que você é capaz. Entendeu? Acredite que você é capaz. E a terceira dica, e parece até um pouco clichê, meio a galera do coach, esse tipo de coisa. Até porque eu sou da galera do coach. Clichê. Até porque eu sou da galera do coach. Mas é um clichê que funciona, sabe? Não espere para amanhã. Cara. Não espere para amanhã o que você pode fazer hoje. Uau. Não espere. Já pensou se o Fabiano esperasse? Não vou topar aposta agora porque eu não tenho tênis. Eu topei aposta, não tinha nem tênis. Eu tinha um All-Star, agora. Eu topei aposta e não tinha nem bermuda para poder fazer atividade física. Eu topei aposta e nem não tinha nada, sacou? Então, assim, é isso. Primordial, se autoconheça. Segunda, acredite que você é capaz. Tenha fé. Tenha fé no seu Deus, tenha fé na sua equipe. Tenha fé que você... Porque se você não acreditar, não vai funcionar. Ninguém vai fazer por você. E a terceira coisa, não espere estar pronto para fazer acontecer. A hora é agora. O show é ao vivo. Uau. Muito bom, cara. Caramba, top, viu? E agora? Quem tá aí do outro lado, vai se movimentar ou não vai? Ou não vai. Depois dessas 3 dicas de ouro, né? É a base para qualquer um atingir os seus objetivos e realizar seus sonhos. Isso. Fabiano, tem alguma coisa aqui que a gente não falou, não comentou, não passou? Rapaz, tem a história do umbigo, né, velho? Gostaria... Tem a história do umbigo, né? Como é essa história? Me conte. A história do umbigo? Porque você sabe que Adão e Eva não tinham umbigo, né? Adão e Eva... Não tinha umbigo, porque... E eu, né? E você. Exatamente. Os 3 desumbigados. Porque pra ter umbigo você precisa nascer de alguém. Caraca, velho. Adão e Eva não nasceram de ninguém. Então já era. Tem história que diz também que o umbigo foi o ponto final, né? Deus fez e... Mas me conte, que história é essa que você não tem umbigo? Como é isso? Então, você já começou a explicar aí, né? Umbigo, ela é uma cicatriz da retirada do cordão umbilical. O pessoal acha que umbigo é um órgão, né? O pessoal acha que umbigo é uma coisa de outro mundo. É uma cicatriz. É uma cicatriz. Chegou ali o cordão umbilical, cortou a cicatriz. E aí o interessante que para algumas pessoas o umbigo é extremamente importante. Tem pessoas que gostam de enfeitar o umbigo, né? Tem algumas culturas que o pessoal pinta o umbigo, tatua o umbigo. Bota piercing. Tem gente que bota piercing no umbigo, né? Sim. Para um número muito pequeno de pessoas, o umbigo é uma área de prazer. É uma área erógena. Sente prazer. Tem gente que sente... É um número muito pequeno, acho que é em torno de 3% das pessoas no planeta. Elas conseguem gozar tocando no umbigo. Tem uma galera diferenciada aí. E a terceira coisa que é importante ser dito
o umbigo é uma área sagrada para muita gente, né? Isso. Tem gente que fecha o umbigo, né? Pra não entrar. Tem gente que fecha. Mas comigo nasceu assim. Eu sou um cara muito curioso. Então, tudo que eu vou fazer, subir o Everest, não sei se ainda vai, mas enfim, se isso entrar antes. Mas tudo que eu vou fazer na minha vida, eu procuro aprender e entender todo o processo, o que é que vai ser necessário. Boa. E para poder concluir o Ironman, chegar bem sem me lesionar, eu precisava tirar os excessos de pele. Sim. Então, o meu treino, eu contei para vocês que começou realmente em 2018, mas meu treino começou em 2017, quando eu começo a tirar os excessos de pele. Cirurgia. Tava me preparando para aquilo ali, tirando os excessos de pele para poder realmente chegar bem. Eu tirei 6 quilos e pouco de pele, pra você entender. 6 quilos de pele, brother. E aí, durante esse estudo, entendendo como é que fui, conversei com o médico, comecei a me perguntar, e faz o que comigo, brother? Aí a minha cicatriz, a minha cirurgia, era uma cirurgia em formato de âncora. Na verdade, você corta a parte abdominal como se fosse uma esfirra, como se fosse um triângulo. Sim. E aí você junta, né? Daqui, você corta assim, e aí você junta aqui. Pode crer. E aí faz uma cicatriz que fica em formato de âncora. Isso. Em formato de âncora. Por isso que diz abdominoplastia em âncora. Existem outros tipos de abdominoplastia. Tem a tradicional, tem a mini, tem a 360 que corta todo. E eu disse, porra, cicatriz umbigo, ia passar em cima do umbigo. Aí a médica, doutora Ivonelli, disse assim, a gente tem 2 saídas. A gente retira o umbigo, reserva e depois coloca ele no lugar. E aí você vai ficar com a cicatriz ao redor. Ou a gente reconstrói o novo umbigo. Pra que eu quero esse negócio? Caraca. Pra que eu queria umbigo? Não precisava botar. Eu não pensava botar em piercing na minha vida em momento nenhum. Eu não sentia prazer no umbigo, brother. E na minha religião não tinha problema nenhum. Só ia ser um lugar pra acumular sujeira. Eu disse, eu vou ter que tirar. Aí a doutora Ivonelli disse assim, não tiro não. Não tiro porque isso pode constituir um erro, você pode chegar lá na frente, você pode me processar. Enfim, não tiro o seu umbigo. E eu não desisto, né, brother? Aí fui pra casa, aí comentei com meus pais, vou tirar o umbigo. Você é maluco. Você vai ficar desumbigado. Você vai perder o vínculo que tinha com sua mãe. Eu perguntei, minha mãe, eu vou perder o vínculo que tem com a senhora? Não, vou perder o vínculo que tem com a mãe. Aí eu disse, não, vou tirar o umbigo. E o pessoal, você é maluco. Se eu preciso convencer a médica. Se eu convencer a médica, tô feito. Aí eu disse, mas se eu não me convencer, como é que eu vou convencer a médica? Né? Verdade. Como é que eu vou convencer a médica? E esse processo de emagrecimento, ele trouxe 2 lições para mim, né? A primeira lição que ele trouxe para mim, que eu precisava realmente tratar, é que, e a mais importante de todas, é que eu tinha mania de ser um cara muito egoísta. E vocês conseguem observar que o que me motiva hoje é motivar a vida de outras pessoas. Eu era um cara muito egoísta. Sabe, farinha pouca, meu pirão primeiro? Sim. Eu era um cara muito egoísta. E eu queria ressignificar isso. E eu tinha mania de ficar olhando muito pro meu próprio umbigo. Em sonho. Isso veio pra mim, sacou? E eu disse, eu tenho que parar de olhar pro meu próprio umbigo, né, brother? Eu tenho que parar. Aí eu não preciso parar de olhar pro meu umbigo sem tirar o umbigo, né? Aí eu disse, vou ficar sem umbigo e essa vai ser a desculpa que eu vou contar pra convencê-la. Pra convencer a médica, né? Mas eu ainda não tava me convencendo, né? Você concorda que eu tô vivendo, apesar de ser eu, a essência sou eu, mas você concorda que eu tô vivendo uma nova vida? Total. Um novo Fabiano. Eu poderia dizer que eu nasci de novo? Com certeza. Sem dúvida. Então eu tô ressignificando aquela cicatriz umbilical por outra cicatriz. Então não é que eu não tenho umbigo. Eu tenho umbigo, ele só é diferente de todo mundo. É aquela cicatriz que corta. De cima a baixo. No meio. Eu substituí a outra cicatriz que eu tive de nascença. Não é anulando aquilo. Sim. Mas por esse novo momento que eu tô vivendo. Brother, quando eu contei isso pra médica, ela disse, você tem que ficar sem umbigo. Você tem que ficar sem umbigo. Aí fizemos um documento, né? Não naquele momento. Sim. Eu mandei pra minha advogada, ela mandou pro advogado dela. A gente fez um documento, registrou, ficou tudo direitinho. E aí vai pro centro cirúrgico. Quando chega lá, todo mundo dizendo que é maluca, não tem condições. E a médica,
aqui, ó, tem um documento, vou deixar ele sem umbigo. A enfermeira não pode ficar sem umbigo. E aí o mais interessante de tudo isso é quando eu saio do centro cirúrgico. Eu tenho uma relação com o meu Deus assim que eu considero bem peculiar. E eu saio do centro cirúrgico ainda meio dopado ali, e aí eu tenho uma atitude muito egoísta. De novo. Muito egoísta. Caraca. E aí você sabe o que é que eu escuto de Deus? Tirou o umbigo e continua com o rei na barriga. Vírgula, palhaço. Exclamação. Caraca. Então o que é que adianta mudar o corpo se não mudar a mente, sacou? O que é que adianta eu arrancar um umbigo lá? Quero arrancar um umbigo para poder ser mais egoísta. Ok? E se eu não mudar a minha forma de pensar? Então, assim, a retirada do umbigo, ele vem com toda essa carga aí de informação que não adianta a gente mudar o corpo e não mudar a mente. E ela serve ali como símbolo, sacou? E só em falar eu fico todo arrepiado, entendeu? Tô aqui de mudança cara, de dentro pra fora, né, cara? Pega aí você que tá assistindo aí, cara, e... Tira o umbigo. Não, pelo menos tira uma lição. Não tira o umbigo não, mas tira uma lição, né? Tire várias lições desse episódio aqui, porque realmente... E você pode agregar todos esses ensinamentos aqui que o Fabiano trouxe para todas as áreas, né? Todas as áreas. Se você é um empresário, pegue todos os conhecimentos aqui e foque no seu negócio, as dicas, as sacadas. Se você é um esportista, enfim. E me contrate para fazer uma palestra aí na sua empresa. Aí, né? ó, tá vendo aí? Fabiano, Fabiana Lacerda. Não, Lacerda _ Fabiano. Fabiano. Ou se esquecer, o brasileiro, o baiano, o cara que emagreceu 100 quilos. Bota no Google, o cara que emagreceu 100 quilos, tem uma porrada de coisa minha lá. Estamos chegando ao fim. Tem uma coisa para acrescentar, Murilão? Não, cara. Tá tranquilo? Mais. Show de bola, né? Que episódio, né? Quantas pessoas você conhece que emagreceram 100 quilos? Nossa, basta conhecer uma só. Primeiro, cara. Porque depois dele vem um bocado, porque a história desse homem vai influenciar muita gente. Miserável. Acertou. Acertou, miserável. Aí, o homem é poderoso. Fabiano, muito obrigado pela sua presença. A gente vai aguardar os livros. A gente quer divulgar, a gente quer ler, quer conhecer mais sobre a sua história. E, cara, é isso. Gratidão, volte sempre, aqui é sua casa. Que bom, tô me sentindo em casa junto. já. Muito bom, cara. Um abraço, galera. Boa. E vamos que vamos. Valeu. Até o próximo.